substituição, são 20 carros que estão vindo para substituir os que já estão com os anos vencidos, né, acima de 10 anos. Então ele está vindo para substituir. A frota hoje ela tem 86 carros em operação, o que roda todo dia dentro do Taboão, 86 carros. O que vai vir de novo aí nessa nova frota? Essa tecnologia hoje, nesses ônibus, ela para a população é essencial. Então ela vai da circular 5, circular 4, que é onde vai ter esses carros rodando, a comodidade do passageiro. Carro que não sai de porta aberta, ele só sai com a porta fechada. Carro que tem USB, ar-condicionado. E até então na Municipal a gente só tinha 20 carros com ar-condicionado, então vai aumentar o carro com ar-condicionado na empresa. Então a Municipal ela vai ter 40 carros, praticamente 40% dos carros dela vai ser com ar-condicionado. Então isso é um grande ganho para a população do Taboão. São quantas linhas em operação? A Municipal tem 10 linhas, 6 linhas da Fervima e 4 linhas da Pirajussara da Verdinho. Total de 10 linhas. São suficientes? São suficientes pela demanda que ela transporta. A gente acompanha isso diariamente, a demanda, até por carro, a linha que mais transporta. E quando há necessidade, a gente reprograma e, se for necessário, a gente aumenta a frota com os carros reserva que a gente tem. Qual que é a demanda mensal hoje das duas empresas, né, que operam circulares? Ela está em torno hoje de 30 e... Hoje a gente fala em recesso. O recesso ela sempre diminui. Mas o normal dela, quando voltar em fevereiro às aulas, em torno de 38, 39 mil passageiros. E qual a linha que tem mais demanda, que atende mais passageiros? Falando da Fervima Circular 4, ela tem uma demanda maior de passageiro, até por isso que ela tem mais carro, que é um total de 15 carros que opera nela. E na Pirajussara, a Circular 6. A 4 está em torno de 7.300, a demanda da 4, e a demanda da 6 está em torno de 6.500. E esses novos ônibus vão especificamente para quais linhas? Vão para Circular 5, Circular 9 e Circular 6. Os 10 carros a gente vai distribuir nessas linhas. Da Fervima a gente vai distribuir na Circular 2 e Circular 4, que é as linhas que tem mais demanda e as linhas que comportam. A gente vê das outras linhas, tem a 7.1 e 7.2. Ela não comporta carro grande, ela tem 6 carros menores. Então hoje ela só opera com os micro. Então esse tipo de carro vai para essas linhas específicas. E aí começa a operar quando esses novos? A partir de amanhã. Liberando aqui, já estão prontos, já estão inclusos na frota. A partir de amanhã a gente já coloca eles em operação. Agora a empresa teve autorização para aumentar a tarifa de ônibus de 5 para 5,80. Em função desse aumento, as empresas não poderiam oferecer um número maior de ônibus novos? Não, isso está em fase de contrato, né? E todas as vezes que você tem que aumentar, você tem que também ter uma autorização da prefeitura. As duas partes precisam se conversar. A empresa não pode simplesmente, eu quero colocar mais carro aqui, eu vou colocar por livre e espontânea vontade. Então você tem a prefeitura, que é o órgão gestor do município, e vocês precisam se conversar. Tanto a empresa como a secretaria precisa se conversar e ver esse aumento. Que todo aumento de frota também você tem um custo. Você tem um custo para a empresa para isso. Então tem que ter a demanda suficiente para isso, participar desse custo de aumentar um carro. O carro está falando um valor de R$900 mil no carro desse, para operar. Então ele tem que operar onde tem uma demanda, onde você tira também esse custo de investimento que você está tendo. Então isso tudo faz parte de um contrato. Então, ela tem um contrato hoje que ela tem que operar com 86 carros. Então mesmo o aumento, faz tempo. Quem mora no Taboão sabe quanto tempo faz que não tem um aumento no Taboão. Então isso é um retrocesso que teve, um aumento retroativo que teve, até pela mudança de governo, mas de uma coisa que já ficou 3 anos sem aumento. Então isso é um retrocesso, esse aumento com um retroativo que teve, até para se ter o equilíbrio financeiro na empresa, por isso que teve esse aumento agora. Agora o município é pequeno territorialmente, mesmo assim se justifica esse valor de tarifa? 5,80, sem integração, sem bilhete único municipal, sem integração com o transporte municipal de São Paulo e metropolitano? Todo o seu custo aumentou. Hoje o óleo diesel que se pagava R$3, hoje você paga quase 6 no óleo diesel. Então para você manter uma frota rodando, você tem que ter o retorno disso. Você tem que pagar funcionário, você tem toda a manutenção, você tem o investimento na frota. Nada são 20 carros, se colocar aí 900 mil em cada ônibus, olha o valor que isso vai. Então, justifica sim o aumento da tarifa, para você poder manter
a frota rodando para ter um conforto para o passageiro. Uma das principais reclamações não era somente o ônibus lotado, mas sim o percurso dos ônibus não era compatível com a necessidade da cidade. Então a gente está fazendo uma revisão geral nisso aí, tanto na questão do percurso quanto na quantidade da frota, se atende à necessidade ou não, principalmente nos horários de pico. Já está sendo feito esse estudo e com certeza, se houver a necessidade, o nosso objetivo é que se amplie a frota, inclusive em alguns lugares, né, como no bairro do Mirna, do Três Marias, ali na região do Laguna, a gente está estudando com a empresa a possibilidade de colocar alguns micro-ônibus, porque tem alguns lugares que o ônibus tem dificuldade de entrar. Tá? Então, compromisso nosso. Desses nossos 20 ônibus, foi uma conversa, já é uma conversa que você tinha desde o começo do mandato? Como que foi que a empresa decidiu colocar ônibus novos? O nosso governo, pode ter certeza, sempre vai ser pautado por muita honestidade e muita transparência. Tá? Esse aqui já é um trabalho que foi iniciado pela gestão passada, né? E nós apenas cobramos, exigimos que a empresa fizesse isso o mais rápido possível, tá? Mas esse mérito ele não é só nosso, ele iniciou pela gestão passada e hoje nós estamos aqui, né, concretizando esse ato das entregas dos ônibus. A única coisa que nós pedimos para que isso fosse feito o mais rápido possível. Então nós fizemos uma ação efetiva, não somente para que entregasse esses 20 novos ônibus, mas que melhorasse a qualidade do transporte público local. E para melhorar o transporte público local, nada melhor do que a troca de alguns ônibus que, entendo eu, que já não condizia com a realidade da passagem atual. Referente à passagem, você comentou que teria um estudo. Como está funcionando esse estudo? Vão esperar o novo secretário ser empossado? Não, hoje, para que vocês entendam melhor, hoje o Adelson, tá, que é secretário de administração, ele é a pessoa que está dando o suporte necessário para a pasta. Tá? O Marcos Paulo ele está num período de transição, até mesmo porque ele entende, já está certo, tá, dele deixar o mandato e assumir, mas hoje ele não faz a gestão da pasta. O que ele está fazendo é simplesmente fazendo uma transição, ele está vindo do legislativo para assumir uma função de extrema importância no executivo. Tá? Tenho essa confiança porque o Marcos Paulo já trabalhou também em empresa de transporte, sabe como conhece muito bem a cidade, então não tenho dúvida que vai ser um trabalho satisfatório para a cidade de Taboão da Serra. Mas essa questão, gente, que eu acho que é o principal que está pegando, não tenho dúvida que, por mais que nós estamos entregando hoje 20 novos ônibus, a população ela vai cobrar muito essa questão da passagem. Tá? A gestão passada, ela reconheceu uma passagem que não era nem 5,80, ela reconheceu uma passagem próximo de 8,30, 8,31. Tá? Isso judicializado. Tá? Inclusive a prefeitura hoje ela paga um subsídio por essa passagem. Tá? Que infelizmente esse subsídio, esse repasse da prefeitura, ele está desde, se eu não me engano, desde maio, sem a prefeitura repassar. Ou seja, a prefeitura reconheceu que a passagem era obsoleta, defasada, como vários outros municípios, mas isso é um problema de todos os municípios. O município ele reconhece que ele tem um problema na defasagem de passagem, né? E o empresário ele não consegue dar um aumento, mas a prefeitura vai fazer um subsídio. Só que a prefeitura também não paga o subsídio. Ou seja, a gente corre o risco de parar o transporte público. E não é isso que nós queremos. Então a prefeitura, ela vai sim, já está fazendo esse estudo para ver se é possível diminuir ou não, mas a gente precisa ser muito coerente. Não adianta eu diminuir a passagem e daqui 2, 3 meses os ônibus entrar em greve porque a empresa não está recebendo o subsídio da prefeitura, no qual já está praticamente 8 meses atrasado. Então, volto a dizer, para nós seria o nosso sonho é um dia ter um transporte público gratuito, mas infelizmente hoje ainda não é a nossa realidade do município. Para isso tem um longo caminho a percorrer, inclusive, gente, muitos talvez não entendam dessa forma, mas, por exemplo, a nossa criação hoje de uma Secretaria de Indústria e Comércio é justamente para que a gente possa melhorar pautas como essa do transporte. O que indústria e comércio tem a ver com transporte? Quando a gente monta uma Secretaria de Indústria e Comércio, a gente quer fazer o quê? Trazer novas empresas para a cidade, melhorar a arrecadação da cidade, buscar arrecadações que estão perdidas dentro da cidade, que é de direito da prefeitura, para que a gente possa ter mais recursos, para que a gente possa subsidiar uma passagem, ter uma saúde melhor, ter mais investimento dentro de uma educação. É assim que a gente vai governar. Estamos trabalhando para isso. Prefeito, seu governo vai manter um tarifa zero? No primeiro momento, nós precisamos. Agora, a tarifa zero ele também precisa funcionar. Né? Não adianta você ter uma tarifa zero e zero ônibus também.
Porque hoje as pessoas reclamam que ficam 30, 40, 50 minutos parados num ponto de ônibus no final de semana, quando é tarifa zero. E quando a tarifa está sendo a taxa normal, com 10, 15 minutos, o ônibus está ali à disposição. Então a gente vai cobrar a empresa. Mas, volto a dizer, existem direitos e deveres. A gente vai cobrar, né, o nosso direito e os deveres da empresa. Mas nós também precisamos arcar com nossos deveres. Não adianta a gente jogar para a população que nós temos uma tarifa zero na cidade quando a gente não consegue pagar o subsídio. O metrô, Daniel, você já teve alguma reunião com os representantes do metrô? Como que está essa situação? Olha, eu estou otimista, tá, na questão do metrô. Tivemos uma reunião, se eu não me engano ainda, eu não vou me recordar a data, mas foi antes do Natal, nós tivemos, na verdade foi no dia 23, se eu não me engano, um pouquinho antes, inclusive o deputado estadual Eduardo Nóbrega esteve presente também, e ali eu senti o governador Tarcísio muito animado com a construção do metrô. Mas eu, gente, não é porque hoje eu estou prefeito que eu vou mudar o meu discurso. Eu ainda não acredito na chegada do metrô em 2028 em Taboão da Serra, ainda não acredito. Mas também não duvido do nosso governador. O governador, ele realmente assume esse compromisso que, se Deus quiser, até 2028 nós teremos. Eu, como prefeito, junto com a nossa vice-prefeita, vamos trabalhar muito para que isso se torne realidade. Mas conhecendo a engenharia, eu sei que é um processo complicado, são obras que vai depender muito do clima, por exemplo, né? Não tem mais estação, não tem inverno, não tem verão, não tem outono. Hoje faz um sol, você sai de manhã com a camiseta de manga curta, à noite você volta para casa de blusa, né? Então é muito complicado, depende de muita coisa para dar certo. Mas no que depender do prefeito e da vice-prefeita, dará certo. Corredor de ônibus, né? Foi implantado, mas hoje em dia acredito que a maioria dos munícipes eles não seguem a regra. Como ficará essa questão? Vai tirar o corredor? Vai manter? Vai fiscalizar? Olha, é assim, ó, a BR talvez tenha sido uma das maiores discussões dos últimos 6 meses da cidade, né, do ano de 2024, o ano que passou. E nós assumimos alguns compromissos, e agora a gente quer colocar em prática. O que nós assumimos? Que primeira coisa que nós faremos um estudo e apresentaremos um novo modelo de projeto para a população. Vamos discutir com a população, tá? Nessa questão, inclui o corredor de ônibus também, que a gente precisa entender se ele realmente, se com a construção do corredor está facilitando a vida dos moradores ou não. Justamente o que você falou, de que alguns respeitam, outros não. Mas mesmo se todos respeitarem, será que com essa quantidade de farol, né, os ônibus terão vai ganhar essa velocidade para o usuário? Então a gente está criando alguns estudos para que a gente possa aí no máximo em 2 meses fazer o primeiro teste na cidade. Lembrando que o que for definido, ele entrará em teste. Qual que é a minha ideia hoje? Né? Manter apenas 2 semáforos na Regis Bittencourt. Manter o do Shopping Taboão e o último do São Judas, que fica ali próximo ao cemitério, ao Motel Morumbi, a entrada do São Judas. Só que nós não vamos retirar os demais faróis. A gente vai apenas desligar. E a gente coloca no período de teste. Ficou bom, a população aprovou, né, os profissionais de transporte público aprovaram, Uber, táxi, motorista de ônibus, melhorou para todo mundo, bacana, vamos seguir com aquele projeto. Caso contrário, né, a gente faz novos estudos e vai apresentar à população até a gente chegar ao ideal dentro da nossa realidade. Porém, o meu maior sonho ainda é devolver a Regis Bittencourt. Falo isso, gente, não é por uma questão política e crítica, não faço crítica ao governo passado, tá? Mas é simplesmente por uma questão de custo. Hoje a cidade não tem condição de absorver o custo que é a Regis Bittencourt. Falo isso com prova, com conhecimento de causa, principalmente agora que a gente está tendo acesso às contas públicas. Né? A gente está pegando uma cidade com déficit muito grande. Tá? Que isso também não é só Taboão da Serra, gente. Isso aí 90% das cidades estão sendo entregues assim. Então, toda vez que a gente cria uma despesa, né, sem ter uma nova arrecadação de receita, né, infelizmente fica complicado. Então, o meu sonho ainda é devolver a Regis Bittencourt. Tem alguns políticos que me prometeram me ajudar nisso, e eu já estou em cima, estou pegando no pé de cada um deles. Você acha que consegue isso? É muito difícil. Juridicamente não consegue. Né? Eu acho que é um caso que só resolve com boa vontade política. Se tiver boa vontade política, a gente devolve. Se fosse é fácil você adotar um filho, né? Difícil é você devolver. Né? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à própria BR. Isso serve para todo o município.
governo passado, quando foi feita essa imposição, não houve discussão, não foi falado com os moradores, não foi falado com as cidades vizinhas. Você pretende levar isso para um assunto popular, discutir antes? Mesmo esses estudos que você está fazendo, você vai falar antes de colocar em prática? 100% popular. Nada será entregue sem passar, primeiro, discutir com a Câmara Municipal. Né? E segundo, sem audiência pública, sem chamamento popular, nós não vamos colocar nada em prática, né? E claro que tem coisas que você precisa colocar em prática, mas coisas impactantes, como uma questão dessa da RES, nada a gente vai fazer sem a opinião popular definida. Perfeito. Pelo menos a grande maioria. Quando você começa Eu acredito, a nossa ideia, a segunda quinzena de março, a gente já implantar o que a gente pretende. Daí você segura tira todos os semáforos de uma vez, ou porque apenas desliga. José Dini, desligar primeiro da José Dini ou todos de uma vez? Não, aí o que a população entender que é melhor, a gente vai fazer. Então ficou definido. Essa é a minha ideia, pode ser que não seja a ideia da população. A ideia, legal, bacana, vamos manter esses 2 faróis funcionando e vamos ver como que vai comportar a RES Bittencourt. Deu certo? A gente vai e coloca em operação. E se deu certo, a gente faz a remoção do que tem que ser feito. Por que eu falo isso, gente? Se a gente for fazer uma análise, se você pegar a RES Bittencourt, trecho nosso da Taboão da Serra, são 6 km de extensão. Se a gente pega São Judas, Alça do Parque Pinheiros, Shopping Taboão e Centro Taboão, a cada 1,5 km você tem um retorno. Então, assim, facilita. Avenida Prígio Bezerra da Silva. Não tem problema nenhum de falar esse nome, gente. Tá? Avenida Prígio. Meu sonho é que se volte a ser RES Bittencourt. Então, a Avenida Prígio, ela vai ter 4 retornos. Né? Volta de São Judas, Parque Pinheiros, Shopping Taboão e Centro do Taboão. Acredito eu que seja suficiente. Mas não sou o dono da razão. A gente vai levar para a população para discutir. Prefeito, até por conta do aumento da tarifa do transporte, a entrega de 20 ônibus novos não é muito pouco, até porque não vai ser acrescida a frota. Ônibus mais velhos vão sair de circulação. Segunda questão, rapidamente. Conversei até com uma moradora ali, ela reclama do problema crônico que é demora de passar um ônibus no ponto. Esse problema vai ser amenizado? Vai ser enfrentado de verdade? Vai haver fiscalização do seu governo? Com certeza, respondendo a primeira pergunta, acho também que é pouco. Tá? Isso aqui, como eu falei aqui na pergunta do Alan também, isso já é um trabalho que iniciou pela gestão anterior e o nosso compromisso é que nos próximos 2 anos aí a gente possa fazer uma troca, uma substituição, né, de toda a frota que roda, que circula em Taboão da Serra, que são de 80 a 90 ônibus. Essa questão dos moradores reclamarem, já é falei aqui também em algum momento aqui, é compromisso nosso, já está sendo revista essa questão dos horários, dos períodos, inclusive a empresa hoje ela já tem algumas multas que ela vem acumulando justamente por não atender essa prerrogativa, que se eu não me engano são 15 minutos no máximo o intervalo de um ônibus, entre um ônibus e o outro. A gente vai ampliar a fiscalização, e não só a fiscalização do período que o ônibus passa ou não, mas sim, não adianta a gente fazer aqui a propaganda, falar que está entregando 20 ônibus com Wi-Fi e depois o Wi-Fi não funcionar. Então, fiz inclusive um vídeo agora com o Dr. André também, que ele como secretário de Tecnologia e Inovação, que fica em cima também atuando e dando um apoio aí para a Secretaria de Transporte. Mas a gente vai fiscalizar com vigor, pode ter certeza disso, e quero que a imprensa nos cobre sobre isso.